uma figura antiga, cercada por mistérios. Foi ela demônio, mulher rebelde, ou símbolo de liberdade? Hoje você vai descobrir. Há registros que sugerem que o nome Lilith aparece em textos da região mesopotâmica, associados a espíritos femininos noturnos, porém, não literalmente, mas em termos parecidos. Segundo algumas tradições acadêmicas, o que temos são palavras como Lilitu, Ardate Lili e Lili. Esses termos aparecem sobretudo em textos mágicos e encantamentos em acádio e sumério. Um dos textos mais citados por pesquisadores é Inanna e a Árvore Hulupu, mito sumério. Nele aparece uma figura chamada Lilith, ou Lilitu, morando em uma árvore sagrada. Muitos interpretam essa personagem como precursora de Lilith, mas outros veem apenas uma entidade simbólica. Há versões diferentes dessa interpretação. Algumas dizem que é a mesma Lilith da tradição judaica. Outras dizem que é apenas um espírito literário sem relação direta. A interpretação mais aceita é que essas figuras influenciaram, mais tarde, no surgimento do nome Lilith na tradição judaica. Mas, e aqui é importante, nem todos os pesquisadores concordam que seja uma linha direta entre Lilitu e Lilith. Para muitos estudiosos, Lilith foi sendo incorporada à tradição judaica ao longo de séculos, ganhando novos significados conforme as crenças mudavam. Em textos bíblicos, como o livro de Isaías 34, 14, há uma palavra que alguns traduzem como Lilith. Mas os especialistas discutem se ali se refere mesmo a um personagem específico, uma criatura noturna ou até mesmo uma coruja. E as feras do deserto se encontrarão com hienas, e o sátiro clamará ao seu companheiro, e Lilith pousará ali, e achará lugar de repouso para si. Ressaltamos que nem todos os pesquisadores concordam, mas o que vocês acham? Deixe aqui nos comentários. Daqui a pouco eu conto por que Lilith acabou associada à ideia de primeira mulher de Adão. Segundo algumas tradições medievais judaicas, Lilith teria sido a primeira mulher criada por Deus, feita a partir da mesma terra que Adão. No entanto, ela se recusou a assumir uma posição submissa durante o ato sexual, insistindo que, por terem sido criados da mesma forma e do mesmo material, ela era igual a Adão. Quando Adão tentou forçá-la a uma posição submissa, Lilith, irada, proferiu o nome impronunciável de Deus e abandonou o jardim do Éden, rejeitando tanto a Adão quanto a Deus e escolhendo a liberdade em vez da submissão. Em contraste, Eva, a segunda mulher de Adão, foi criada a partir de uma costela de Adão, simbolizando ser do seu lado ou secundária, e aceitou um papel mais tradicional e submissa, tornando-se a figura central na narrativa bíblica principal. Lilith, por outro lado, foi relegada a lendas apócrifas, folclores e mitologias demoníacas, sendo associada a espíritos perigosos. Essa explicação é comum no imaginário popular, mas não aparece no texto bíblico original. Ela vem sobretudo de obras como o Alfabeto de Ben Sira, texto satírico e tardio, e, para muitos estudiosos, mais próximo da literatura popular do que de um documento religioso oficial. Há versões diferentes dessa história. Em algumas, Lilith é um símbolo da desobediência, e em outras, vira emblema de autonomia feminina. Para muitos estudiosos, Lilith foi usada para discutir papéis sociais e morais, não como personagem histórica. Daqui a pouco, eu explico como ela acabou ligada à ideia de crianças e nascimento. Em alguns textos rabínicos tardios, Lilith aparece associada a perigos do parto e da noite. Segundo algumas tradições, ela rondava crianças recém-nascidas, e amuletos eram usados como proteção. Mas, de novo, precisamos de cuidado.
Nem todos os pesquisadores concordam que essas narrativas falavam literalmente de um ser real. Para muitos estudiosos, elas expressavam medos sociais ligados à mortalidade infantil e ao papel feminino na antiguidade. Há registros que sugerem que amuletos com nomes sagrados eram usados mais para conforto psicológico e identidade religiosa do que para provas de crença em um ser específico. Já a gente entra na parte mais simbólica, e ela é fascinante. Se você estiver gostando da história, nos dê uma forcinha com o seu like e clique no botão hypar. Ele é uma forma de apoiar o nosso canal aqui no YouTube. Agora, de volta ao vídeo. Para muitos estudiosos contemporâneos, a interpretação mais aceita é que Lilith foi reinterpretada como símbolo de liberdade, força e questionamento de estruturas patriarcais. Movimentos modernos, especialmente a partir do século XX, passaram a enxergar nela uma personagem que não aceita submissão. Mas é importante repetir: essa leitura é uma reinterpretação moderna. Ela dialoga com debates atuais, mas não representa necessariamente como as comunidades antigas viam Lilith. Nesse sentido, temos duas versões que divergem porque mudaram com o tempo. Na visão tradicional, Lilith era vista como um perigo moral. Já na visão moderna, temos Lilith como metáfora de autonomia. Ao longo dos séculos, Lilith deixou de ser apenas uma figura mítica para se tornar um espelho de medos, desejos e debates sobre liberdade e controle. E é justamente por carregar tantos significados que ela atravessou o tempo, reaparecendo com novas formas e novas leituras nas histórias que consumimos hoje. Lilith também aparece com força na cultura pop através de filmes, séries, jogos, quadrinhos e mangás. Em muitas dessas obras, ela vira uma vilã sedutora ou uma entidade quase divina. Isso faz parte da criação artística. São versões pensadas para o público de hoje, não relatos históricos. No filme Lilith, de Bruno Safadi, de 2004, a personagem ganha uma leitura poética e contemporânea. A protagonista, vivida por Isabel Zoá, se rebela contra Adão e contra estruturas patriarcais. O mito vira uma metáfora sobre poder, identidade e gênero. Já em True Blood, Lilith é tratada como a mãe dos vampiros, uma figura ancestral venerada por alguns personagens. É uma escolha narrativa que amplia o drama da série, não tem compromisso com as tradições antigas. Em Sobrenatural, ela aparece como a primeira alma corrompida por Lúcifer e se torna peça central de um grande conflito, manipulando eventos até quebrar o último selo. De novo, é uma releitura ficcional criada para intensificar a história. No jogo Diablo IV, Lilith surge como a mãe de santuário, alguém que promete liberdade enquanto conduz tudo aos seus próprios objetivos. Segundo a trama, ela ajudou a criar o mundo ao lado de Inarius, um recurso narrativo que adiciona camadas morais e dramáticas ao universo do jogo. E nos quadrinhos e mangás, ela costuma representar rebeldia e poder feminino. Às vezes é ligada a temas de criação e destruição. Outras vezes aparece como personagens derivadas ou inspiradas no mito. São interpretações criativas, e cada autor segue seu próprio caminho. Vale lembrar, obras de ficção reinterpretam mitos, não substituem as fontes históricas. Querem provocar, questionar e contar histórias, não oferecer uma versão definitiva sobre quem foi Lilith. Há versões diferentes dessa história, e é isso que torna Lilith tão fascinante. Ela atravessa séculos, religiões e debates sociais. Às vezes vista como ameaça, às vezes como símbolo. E, como vimos, nem tudo aqui é comprovado cientificamente. Muito vem da tradição, da imaginação e da maneira como sociedades lidam com medo, moral e poder.
Respeitar essas narrativas é essencial. A gente pode analisar criticamente, sem desrespeitar culturas, crenças ou pessoas que veem Lilith de forma espiritual. Se este vídeo ajudou você a entender melhor as diferentes visões sobre Lilith, ou fez olhar para esse mito com mais curiosidade e respeito, considere se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar o sininho de notificações. Compartilhe com alguém que gosta de mitologia, folclores e histórias cheias de simbolismo. E me conta nos comentários: qual interpretação sobre Lilith mais chamou sua atenção? A figura rebelde, o lado simbólico, ou as leituras que surgiram ao longo do tempo? Cada like, cada comentário e cada compartilhamento ajudam demais o canal a crescer e sinalizam para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante. Se quiser apoiar ainda mais, o Hypar e o Valeu Demais fortalecem o projeto e nos ajudam a continuar trazendo vídeos como este. Também temos o Clube de Membros. É só clicar em Seja Membro para conhecer os benefícios. E se não puder agora, tudo bem. Só o like já ajuda muito. O seu apoio faz diferença de verdade. Obrigado por estar com a gente e nos vemos no próximo vídeo, aqui em Folclores e Lendas pelo Mundo.